Meu querido irmão e amigo, observe as palavras de Jó em seu livro, no capítulo 31, versículo 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando meu delito no meu seio. Como crentes em Cristo Jesus, evidentemente que cremos na palavra de Deus na sua totalidade. Não negamos nada daquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. Mas sabia o irmão que muitos duvidam da existência de Jó e, portanto, não dão credibilidade em sua história e em seu livro. Deus jamais, querido, contaria uma história mentirosa ou usaria um mito para nos incentivar a ter paciência e confiança em meio ao sofrimento. Jó existiu, ele era humano e o seu exemplo é padrão para todos nós. Diz a Bíblia que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No primeiro versículo do seu livro, revela até a cidade onde ele nasceu. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó 1:1. E o profeta Jeremias, em seu livro de Lamentações, no capítulo 4:21, ele fala de Uz, relacionando-o como o reino de Edom, ou que tenha sido conquistado pelos edomitas. E a Septuaginta traduz Uz como Ausintes, uma área da região norte do deserto da Arábia, entre a Palestina e o rio Eufrates, próximo à Caldeia, de onde saíram os bandos de saqueadores que levaram os camelos de Jó. Lemos isso em Jó 1:17. O próprio Deus cita Jó, sabiam? Vamos ler o profeta Ezequiel, capítulo 14, o versículo 14 e o 20. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que Noé, Daniel e Jó, se estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmo. Então o próprio Deus confirma a existência de Jó, dizendo que se trata de pessoa real através do profeta Ezequiel. E depois, no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Tiago fazendo referência a Jó, usando-o como exemplo de paciência em meio às tribulações. Vamos ler. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago 5:11. Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, vemos que Jó existiu sim. Não se trata de um personagem de ficção literária, científica.
Alguns comentaristas alegam que Jó era contemporâneo de Jetro, o sogro de Moisés, durante o período em que o patriarca peregrinou no deserto de Midian. E possivelmente o autor do livro de Jó foi Moisés. E também muitos historiadores dizem ser de autoria de Moisés, uma vez que ele passou 40 anos de sua vida em Midian, o que explicaria a forte influência árabe no estilo literário do livro de Jó. O fato de Moisés ter vivido os primeiros 40 anos no Egito também explicam algumas práticas egípcias feitas no livro de Jó. Certas palavras são presentes em um dos livros que Moisés escreveu, Gênesis. Por exemplo, o título El Shaddai, o Todo-Poderoso, aparece 31 vezes no livro de Jó e 6 vezes no livro de Gênesis. Jó era um rico proprietário de fazendas de gado e plantações e poderia ser considerado atualmente como um sheik. Afinal de contas, diz o texto sagrado que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 5.000 bois, 500 jumentos e inumeráveis servos, e tinha uma família numerosa, esposa, 7 filhos e 3 filhas. Sua história faz parte, portanto, da cultura do deserto da Arábia. Outra coisa digna de nota é que Jó não era israelita, mas por sua fidelidade teve um livro dedicado à sua história no cânon do Antigo Testamento. Isto mostra, queridos, que este personagem possui importância para a cultura judaica, mesmo não sendo parte do seu povo. Não temos informações precisas sobre exatamente quando Jó viveu. Muitos estudiosos acreditam que foi mais provavelmente no período entre Noé e Abraão. Isto porque era comum o patriarca, que também era sacerdote da família, apresentar sacrifícios familiares a Deus, porque Jó fez em favor de seus filhos, né? Como ele fez. Vamos ler Jó 1:5. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Portanto, essa era a prática constante de Jó, o sacerdote de seu lar. Algumas informações no livro revelam que Jó viveu no Crescente Fértil, que é uma faixa de terra cultivável desde o delta do Nilo, passando pela Palestina e se estendendo pelos rios Tigre e Eufrates até o Golfo Pérsico, contornando o norte da Península Arábica. Em Jó 1:14 lemos: os bois lavravam e as jumentas eram apacentadas junto a eles. É provável que a fazenda de Jó ficasse nos limites do Crescente Fértil com o deserto da Arábia, porque em Jó 1:19 o autor revela que um vento
Loto veio do deserto e derrubou a casa com todos os filhos de Jó. A veracidade da história de Jó precisa ser aceita pela fé. E nós temos fé suficiente para isso, não é mesmo? Cremos na palavra de Deus. Ficou bem claro, queridos, que o principal argumento a favor da historicidade de Jó é o simples fato de sua história ser mencionada por outros autores bíblicos, como citei no início, tais quais Ezequiel, que cita dois homens justos da antiguidade, Noé e Jó, ao lado de Daniel, seu contemporâneo. Ezequiel 14:14. Seria, queridos, até ilógico comparar Daniel, um personagem real que ninguém discute a existência dele, vivo, naquela época, e há um mito, sobretudo como um exemplo de justiça a ser seguido pelo povo de Deus. E Tiago, irmão de Jesus, cita Jó em seu livro dizendo que ele é tido como um exemplo de paciência e perseverança em meio à tribulação. Tiago 5:11. Tiago jamais poderia citar um personagem fictício como exemplo de paciência para pessoas reais com sofrimentos reais, não é mesmo? Quando leio a história de Jó, não tem como não deixar de ver claramente que uma palavra do apóstolo Paulo mostra de fato que por trás das nossas lutas está o diabo. Vamos ler Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo que Jó passou, queridos, suas perdas financeiras, materiais, sua saúde, foram promovidas diretamente por Satanás com a permissão de Deus. Jó 1:6 e 2:1. E é importante dizer ao querido irmão que o Senhor permite provações sim, não porque ele é injusto, mas porque ele quer o nosso aperfeiçoamento para crescermos em santificação. Todos sabem do fim glorioso e o que Deus fez com Jó. Além de dobrar o seu patrimônio que havia perdido, teve outros 10 filhos, e a Bíblia diz que teve entre esses 10, 3 filhas, que eram as mulheres mais belas daquela região. E outra coisa digna de nota é que Jó viveu mais 140 anos depois de passar pelas suas grandes provações. Portanto, ele viu até os seus tataranetos. Creio, querido, que depois que Lucifer e seus anjos foram expulsos do céu, somente desta vez Satanás teve a oportunidade de dialogar com Deus. Depois não vemos mais isso no Velho Testamento e também no Novo Testamento, quando ele dialogava sobre a fé e o temor que Jó tinha por Deus. E uma coisa é certa, ele disse a Deus que vive rodeando e passeando pela terra. De fato, a terra se tornou covil do movimento rebelde que Satanás havia levantado contra Deus nos céus e está aqui atormentando as pessoas
e levando almas para o seu reino de trevas, o inferno. E por isso Paulo deixa claro para os crentes, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E enquanto você estiver nesta terra, querido irmão, saiba que a sua luta, a minha luta será contínua. Mas lembra-te, você que teme e serve a Deus em espírito, em verdade, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sabemos a idade exata que Jó tinha quando começou o seu sofrimento, mas uma coisa é certa. O texto de Jó 42, 16 e 17 diz assim: depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração, e então morreu em idade muito avançada. Então, depois de passar pelo seu grande sofrimento, Jó ainda viveu mais 140 anos, o que leva a crer que certamente Jó chegou perto de 200 anos de idade. Se ele viveu entre Noé e Abraão, sabemos que nos primeiros capítulos de Gênesis as pessoas atingiam idade bem avançadas. Depois do dilúvio, as idades começaram a diminuir. Por exemplo, Abraão viveu 175 anos, seu filho Isaque viveu 180 anos, Jacó, seu neto, viveu 147 anos, e José, o seu bisneto, viveu 110 anos. E depois do livro de Gênesis, não há registro de que ninguém tenha vivido mais de 140 anos. Este fato sugere que Jó se encaixa na época dos patriarcas, durante ou antes do tempo de Abraão. Mas somente estes elementos não são em si suficientes para identificar o seu tempo. O tempo de seu nascimento, não encontramos no livro de Jó um registro escrito que possa atestar a veracidade da data. Bem, conhecendo, queridos, um pouquinho sobre a vida de Jó, quero compartilhar com os queridos irmãos algo bem interessante na vida deste homem do passado. Como li na abertura do nosso culto, o texto de Jó 31, 33, ele cita Adão e revela-nos a consciência que ele tem sobre o pecado. Vamos ler o texto novamente? Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Em outra versão é assim: jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Incrível que Jó, em meio ao seu opróbrio, deixou bem claro que mesmo diante de seu terrível sofrimento, deixou absolutamente explícito que ele tratava a questão de seus pecados como uma coisa séria,
É visível no texto que Jó fez o possível para se manter honesto, franco diante de Deus. Vamos ler novamente. Jamais procurei encobrir as minhas faltas como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Diferentemente de Adão, né? Como ele cita que ao desobedecer à ordem divina de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, logo tentou se justificar, ou justificar de sua desobediência, lançando a culpa na sua esposa. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E depois Eva, querido, lança a culpa na serpente. O livro de Jó foi escrito para nos ensinar que a franqueza deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida sempre. Na hora de uma transgressão de nossa parte, nada de encobrir nossas faltas diante de quem prejudicamos e muito especialmente diante de Deus. Você, como crente em Cristo, nunca deve lutar contra Deus, querido, e a sua bendita palavra. Gostei de uma observação de um pastor. Ele disse que quando enfrentou o Senhor no vale do rio Jaboque, Jacó não lutou contra Deus. Jacó lutou com Deus até conseguir a bênção do Senhor. Depois você pode ler em Gênesis 32, do verso 22 ao 31. Quando você encobre o seu pecado, suas transgressões, você está lutando contra Deus. O exemplo de Jó deve ser seguido por nós, nada de encobrir as nossas faltas. A melhor pessoa para entregar os nossos pecados é Deus, diz assim a Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que nos ensina o texto de 1 João 1,9. Portanto, seguir o exemplo deste brilhante servo de Deus do passado é o nosso dever. Não é porque estou passando por tantas provações que vou relaxar e deixar de estar acertando sempre a minha vida com Deus, ficando longe do pecado. E quando pecarmos, nos arrependermos, confessando-os diante de Deus. É assim que funciona. Encerro, querido, com as palavras muito apropriadas do salmista. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 10, 11. Então o salmista ensina que na dedicação de buscar conhecer os mandamentos do Senhor e guardá-lo em nosso coração para não pecar contra Deus, que revela o nosso grau de espiritualidade. O versículo é muito claro e nos ensina que devemos guardar os mandamentos de Deus em nosso coração, pois quando formos confrontados pelo pecado, teremos forças para superá-lo e, evidentemente, vencermos em Cristo Jesus. Amém? Vamos falar com Deus. Amantíssimo e eterno Pai, Tua é a honra, a glória, o louvor, o domínio para todo sempre. El Shaddai, Todo-Poderoso é o Senhor. Nos rendemos a Ti, nos curvamos ante a Tua majestade e glória. Obrigado pelos ensinos eternos de Tua palavra.
Te louvo, Senhor, pela existência deste homem do passado que nos legou a sua história de superação, porque ele pôde confiar no Senhor e manteve-se fiel e fiel até o fim. Abençoa-nos, portanto, para seguirmos, Senhor, também a nossa jornada, a nossa caminhada como verdadeiros servos do Senhor. Abençoa estes lares que recebem a Tua palavra, estas famílias que assistem assiduamente o nosso programa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoa ricamente a sua vida e o seu lar. Um abraço fraterno.